A paz do Senhor, professores da classe Maravilhas de Sião. Aqui que vos fala é o professor Josué Silva. Em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a nossa pastora Aline Malafaia, e também alinhado com o nosso diretor de educação cristã, o pastor Gisel Cruz, estamos mais uma vez nessa série de temas do quarto trimestre adultos da revista Betel, que tem como temática os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. E aprove, e aprove a Deus de estar nessa temática, nesse tema dessa lição, lição 7 para adultos, no quarto trimestre, que vai, claro, vocês vão estar lecionando, professores, tá? Esse tema da lição 7 no dia 17 de novembro de 2024. Mas em apreço, acadêmicos, professores da Assembleia de Deus em Campo Grande, da classe Maravilhas de Sião, vai estar lecionando a lição 7, que tem como tema não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Tem como texto áureo: de palavras e de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Tá? Tem como palavra de maior valor semântico, tá? São esses três fundamentos: moral e universal, dessa lição 7, que vai dar os fundamentos morais. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não física, mas moral, ok? E universal. Por quê? Porque é um mandamento que se englobou, tá? Por todas as nações adotaram, tá? Esses fundamentos morais são universal, principalmente, tá? Nesse sexto mandamento, que é não matarás, a maioria dos países da Europa, da América do Sul, Brasil, Estados Unidos, principalmente, eles adotaram esses fundamentos morais universais, que é tirado, tá, dos estatutos, das leis de Deus, do decálogo, desse sexto mandamento, principalmente no que tange não matarás. Em alguns condados dos Estados Unidos, a pena é de morte, que vai lá, né, na lei mosaica, dente por dente e olho por olho. No texto áureo, vai dizer assim: texto áureo, acabei de falar a palavra de falsidade, te afastarás e não matarás o inocente e o justo. Por quê? Não justificarei o ímpio. Perfeito. Essa lição, essa lição 7 também tem como verdade aplicada professores acadêmicos da Assembleia de Deus em Campo Grande, da classe Maravilhas de Sião. Diz assim: faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo a preservação e proteção da vida. É uma constante vigilância ao estado do coração. Faz parte do discípulo. O discípulo somos nós. Todo aquele que proferimos a palavra de Deus, cremos Jesus como nosso Salvador, fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo, somos discípulos de Cristo. Temos essa responsabilidade de preservação e proteção à vida, que é universal. É minha? Não. É do pastor Gisel, nosso diretor de ensino? Não. É do nosso líder, pastor Alessandro Malafaia, nossa líder Aline Malafaia? Não, esses preceitos? Não. São preceitos bíblicos, tá? E faz parte da preservação e proteção da vida. Responsabilidade de observar, nós observarmos, professores acadêmicos, tá? Os estatutos, as leis de Deus, que foi dada para o homem observar, tá? Porque a maioria da legislação bíblica, das leis bíblicas, também faz parte das leis, legislação, tá? Das nossas
nossas nações, de vários países. Tá? A legislação foi embasada na legislação, nas leis bíblicas, ó, que é acerca do divórcio, que o juiz de paz ele vai até o final, tentando reconciliação, ok? E nos Estados Unidos, algum condados vai dizer olho por olho, dente por dente, a lei de morte, tá? De pena de morte nessa questão, mas vai proteção à vida, e principalmente no que tange, né, na lei mosaica, dizendo que existe duas vertentes, tá? Aquele que provocou a morte, fez a morte por doloso, tá? Por um crime doloso, com intenção intencional, e aquele que foi acidental. Nós vamos discorrer essas duas vertentes na lição 7, ok? Perfeito. Então, os objetivos da lição, professores da classe Maravilha de Sião, nós vamos, ok, discorrer no próximo dia 17, dia 13, deixa eu ver aqui direito, isso, dia 17 de novembro, ok? Vai ser exatamente isso, tá? Nesses três objetivos da lição. O primeiro é expor, mostrar e falar, tá? Expor, o primeiro, o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento. Nessas duas palavras de maior valor semântico aqui, tá? Dessa exposição, que é, tá? Espiritual e legal. Nós vamos discorrer esse aspecto espiritual e os aspectos legal. Perfeito? O que ocasiona esse aspecto legal dentro da legislação bíblica e da legislação, tá? Humana, da humanidade, que é do contexto global, e do aspecto espiritual, ok? Onde que entra esse aspecto? Daquele que vai acusar, ele tem consciência, está acusando injustamente, ok? Ou está acusando justamente? Temos que ter essa consciência cristã nesse aspecto moral espiritual também. Segundo, mostrar a interpretação de Jesus do sexto mandamento. Como que Jesus interpreta esse sexto mandamento? Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, mulher do fluxo de sangue, desculpa. Nós vemos a mulher, né, de Maria de Magdala, da cidade de Magdala, então, ok? Quando vão apedrejar. Aí Jesus mesmo fala: aquele que não tiver culpa para acusação, para acusar, que atire a primeira pedra. Vemos justamente nessa interpretação de Jesus do sexto mandamento: não matarás. Falar sobre a respeito da vida e da responsabilidade. A vida e responsabilidade desta vida. Isso. Então, na introdução, o pastor Samuel, que é o bispo Samuel, ele vai ele vai discorrer muito bem nessa introdução, muito bem aplicada por ele, que vai dizer assim: esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Acabei de falar sobre isso. Muitas nações ainda, tá, legislam sobre esse mandamento. Praticamente, voltando para o texto, tá, do bispo Samuel, ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Aí botou até um ponto. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas, em todo o universo, ok? Em todas as culturas universal, tá? Que existe um tipo de proibição contra o mandamento 6, não matarás, ok? E trazendo nessa introdução também minha, perfeito, meus irmãos? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança física? Não, semelhança moral. E Deus é um Deus moral que requer que a sua criação seja uma criação moral, dotada de princípios, ok? Dotado de um conjunto de ética que norteiam a palavra de Deus e que norteiam a nossa sociedade. E Deus fez o homem tricotomia, corpo, alma e espírito, né?
Porque esse espírito, ele se comunica com Deus, tem relacionamento para com Deus, ele volta para Deus. E esse espírito que faz com que o homem tenha uma consciência cristã, uma consciência moral, uma consciência ética de não matar, de ter dentro dele, ok? Essa consciência dada pelo Espírito Santo de Deus, que ele não pode matar, ter essa consciência que vai trazer o quê? Consequência. Toda ação tem uma reação. É a ação de matar, mesmo crime doloso, ok? Intencional, ou crime que não foi intencional, foi um acidente, por isso existia a cidade de refúgio, para o vingador, né, não alcançar esse crime que foi intencional, ele era refugiado nas 12 cidades de refúgio. Vai falar o comentarista sobre isso, discorrendo nos tópicos. Então, nesses dois, ou intencional, doloso, ok? Ou crime não intencional, que foi um acidente, existem as leis legais em um aspecto bíblico e o um aspecto, tá, cultural universal. Nesse, nesse sentido. E Deus fez esse homem, o homem dotado, tá, dessa consciência moral dentro dele, quando ele dá o sopro, o ruá no grego, dá o sopro nas narinas de Adão, quando ele era barro, ele recebe esse ruá, o espírito, o sopro de Deus, o ruá de Deus, e ele vai ter essa consciência, vai ter a consciência, porém, com livre-arbítrio. Olha só que coisa. Ele vai ter o livre-arbítrio de fazer ou não, de cometer ou não um delito, ok? Ele vai ter o livre-arbítrio. Aconteceu com Caim, quando matou Abel. Ele tinha essa consciência, tá? Mas não utilizou, não voltou atrás, veio a ira e ele foi até o final, porque Deus deu livre-arbítrio. Ele podia voltar atrás, mas Deus podia intervir? Poderia intervir, mas Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para a humanidade, até para os anjos. Deus deu o livre-arbítrio. Os anjos servem a Deus porque eles têm a consciência, ok, que estão servindo certo, que estão fazendo parte do plano divino através do tempo e que estão fazendo parte, tá, de um plano de salvação para a humanidade. Então, eles têm a consciência. Caim, ele tinha consciência, porém não aplicou essa consciência. Ele foi até o final com seu erro. E isso acontece com muitos homens. Porque o homem só é capaz de fazer o bem, teologia sistemática. Ele é incapaz de fazer o bem, o homem. O homem só faz o bem quando o Espírito Santo está dentro dele. Ele busca os preceitos de Deus, busca ter relacionamento para com Deus, busca ter, ok? Essa intimidade para com Deus, observando a sua palavra, lendo a sua palavra, obedecendo às suas autoridades constituídas e principalmente o próprio Deus, que é legislador e governador do universo, o que vai acontecer com ele? Ok? Ele vai receber bênçãos, ele vai ter uma consciência cristã, mas o homem que não busca Deus, ok? E não está cheio do Espírito Santo de Deus, que vai fazer ele aplicar as virtudes do Espírito Santo, que também são os frutos do Espírito, né? Longanimidade, bondade, justiça, temperança, amor. É, isso vai no sentido espiritual, ok? No sentido espiritual, ele, se ele utiliza essas ferramentas do fruto do Espírito, logicamente ele vai perdoar, ele não vai matar. Mas o homem que não tem esse fruto do Espírito Santo de Deus dentro dele, ele vai matar, porque ele tem livre-arbítrio. Mas quando atua a presença do Espírito Santo de Deus dentro dele, aí já é outra coisa. Ele vai começar a agir através do Espírito Santo de Deus na vida dele. Isso, ok? E também, né, o comentarista vai falar que vários países adotaram, tá, em sua cultura esse mandamento e os mandamentos de Deus, até mesmo dos mandamentos mosaicos e os mandamentos que foi dado para Moisés através de Deus, que os 10 mandamentos, ok? Eles têm essa consciência. Até países que não são cristãos têm essa consciência de não matar. Fora os muçulmanos, né? Os países islâmicos, né? Não os muçulmanos, desculpa, tá? Os países
do islâmico, ok? Não vai ter essa consciência, eles vão matar, nesse sentido, mas é o livre-arbítrio, perfeito? Tópico um, perfeito? Isso. O aspectos essenciais do sexto mandamento. Aí o comentarista, o pastor Samuel, rapidamente, tá? Eu dei essa introdução, mas uma introdução resumida até mesmo da lição 7 em seus tópicos e subtópicos, tá? Para poder a gente não se perder aqui. Então ele vai dizer assim, ó, no tópico um, ok? No tópico um, este mandamento, ó, não se refere ao homicídio involuntário. Não, não matarás. Não, ao involuntário não, por acidente não. Mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida, com o quê? Premeditação. Eita! Com pré-meditação. E exatamente, amados professores, a primeira palavra, ok? Que eu peguei com maior valor semântico, tá? Desse tópico, claro, que é esse tópico um, é pré-meditação. De toda lição é não matarás, é o próprio sexto mandamento. Mas eu tiro a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave é isso, pré-meditação. É a primeira palavra-chave, tá? Pré-meditação é a primeira palavra-chave, tá? Traição, movido, voltando para o texto, de desejos perversos, ambiciosos, os deles reais. Aí Deus, botei aqui, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus deu o homem como governador, tá? Sobre todas as coisas aqui na terra. Claro que Deus é legislador e governador do universo. E deu livre-arbítrio. Mesmo assim, o homem, ele errou. E fez o homem a sua imagem e semelhança moral. Mesmo assim, o homem, por conta do livre-arbítrio, ele erra, se torna-se ambicioso, perverso, tá? Desleal, por não possuir o Espírito Santo de Deus dentro dele. Porque para se encher do Espírito Santo de Deus é uma busca, é fidelidade, é lealdade ao próprio Deus, tá? A sua palavra, em leitura da palavra, em estudo da palavra. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos acadêmicos da classe Maravilha de Sião. Vocês estão dentro do propósito de Deus, porque quando tem um louvor, quando alguém louva, né, um irmão louva, o louvor, claro, que isso agrada a Deus. É uma forma de adoração a Deus. Mas a maior forma de adoração a Deus é quando você se declina em aprender a palavra de Deus. Diz que esse ato de você aprender, se declinar, buscar a presença de Deus, o estudo da teologia, quem é Deus, você move Deus. Você consegue mover Deus do céu. É por aí, ok? Voltando aqui sobre os aspectos essenciais do sexto mandamento e no subtópico 1.1, que é um subtópico do tópico 1, perfeito, meus irmãos? Vai dizer assim: o aspecto espiritual do mandamento, o aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas palavras. Primeira, somos feitos à imagem de Deus. Aí eu falei, por isso que eu dei, tá, a introdução nesse, nesse sentido, ok? Imagem e semelhança de Deus, imagem não física, mas imagem moral. Deus é um Deus moral, requer que a sua criação seja uma criação moral. Dois, Deus é doador da vida. Ele que doa a vida, ele que deu o ruá, o fôlego, o sopro nas narinas de Adão, ok? E criou o homem, tricotomia, corpo, alma e espírito, diferente dos animais, que é corpo e alma. Ele botou rua, o espírito, para que esse espírito se comunicasse com ele e fazesse julgamentos, ok? E tivesse uma consciência moral para decidir, para decidir,
coisas cruciais, decisões cruciais, jurídicas, familiares e tudo isso, ok? Nesses dois. Na aliança, na ética, tá? A questão do assassinato e as suas implicações são abordadas pela primeira vez, tá? A essa importante verdade, feito a imagem e semelhança, que é mencionada em Gênesis 6:9. É a pura teologia sistemática. É por isso, professores da classe Maravilha disseram que devemos sempre, Instituto Bíblico Ebeneze, ok? Se aprofundar, tá, nas matérias, teologia sistemática, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, ok? Doutrina do homem, para poder entender esses aspectos morais e espirituais dos mandamentos de Deus, somente esse mandamento número 6, sexto mandamento, que é não matarás. Engloba muita coisa, não é simples assim, não, ok? Engloba os estatutos, as leis de Deus, tá? Espirituais e os estatutos, as leis humanas, que a maioria dos países, tá? A sua legislação foi retirada da legislação das leis bíblicas, dos estatutos das leis bíblicas, ok? 1.1, já falei sobre 1.1, subtópico, tópico 1 já comentei sobre ele, 1.1. Aí o comentarista ele bota com muita autenticidade, muita sabedoria, em conformidade com a lição, ele bota assim: porque precisamos valorizar a vida. Justamente, por que precisamos valorizar a vida? Justamente por causa desse sentido sagrado que ela tem. Amar a vida é uma forma de adorar a Deus, mas mesmo da mesma forma que um artista renomado assina uma obra de arte de valor imensurável, o Senhor colocou sua marca em cada um de nós, quando nos fez a sua imagem e semelhança, quando ele deu sopro, o seu espírito, Irua, soprou nas narinas, que vai voltar para Deus. É uma marca. Isso é o que torna cada vida preciosa. Tirar uma vida é violar a soberania divina sobre a vida e a morte. Exatamente. Subtópico 1.1 vai dizer assim, o comentarista. Subtópico 1.2 é um subtópico do tópico 1. Subtópico 1.2. O subtópico 1.1 já comentei, que vai falar assim, o aspecto legal do mandamento. É um aspecto legal. Vejamos, tá? Vamos discorrer isso nesse aspecto legal. Falamos sobre o aspecto espiritual no subtópico 1.1, no subtópico 1.2, vamos falar sobre o aspecto, tá, legal do mandamento. Mesmo que o assassinato fosse considerado um pecado gravíssimo, contudo, a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações, injustiças e enganos. Havia a necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado, tá? Não era só justamente acusar, não. Existia aquele que acusava e existia aquele que defendia. Tinha que ter o quê? Testemunha. As maiores por isso que os grandes legisladores, ok, no poder judiciário de cada país, eles se tiveram, tá, um alicerce, se espelharam nos estatutos, nas leis de Deus, principalmente das leis mosaicas e nos 10 mandamentos dados por Deus. Eles observaram a Bíblia para poder criar sua legislação. É, é por aí. Isso. 1.2, ele vai discorrer assim, ó, 1.2, ok? 1.2, o assassinato, o crime que tira a vida, varia em caráter, porque existe vários caráter, ok? E a gravidade desse caráter, de acordo com a natureza da vida destruída, de acordo com a natureza da ação do destruidor. A vida é tríplice: corpo, alma e espírito. Viu como é que tem uma ligação com a teologia sistemática, amados professores acadêmicos? Ok? Corpo, alma e espírito. Dicotomia. O assassinato contra cada um pode ser deliberado ou descuidado, resultante na ação ou na inação.
Temos como assassinato deliberado a vida tomada de malícia, tá? Premeditada. Temos como assassinato inativo o homicídio resultante da negligência ou ignorância culposa, tá? É um crime doloso, que a legislação vai falar, e um crime culposo, sem intenção e com intenção de matar. Perfeito? Muito simples. Foram tirados a legislação, tá? Os legisladores, eles não tiraram da Bíblia, somente, tá? Das leis mosaicas e das leis do Decálogo, dado pelo próprio Deus a Moisés. Eles não são bobo. O próprio homem, na sua natureza, ele vai se declinar para isso, ele vai buscar, tá? Na sua consciência, tá? Que foi dado o espírito, o Rua, o espírito, corpo, alma e espírito, é dado para ele, tem um livre-arbítrio, mas ele tem uma consciência, tá? Que é um atributo dado por Deus, essa consciência. Perfeito. 1.3, subtópico, tem que correr um pouquinho, mas eu, no nada bobo sou, já fiz um resumo de toda a lição já, só estou discorrendo para acrescentar a nossa linha, tá, de raciocínio, a nossa linha teológica assembleiana sobre esses aspectos, tá? 1.3, aspecto intencional do mandamento. Primeiro falando sobre o aspecto espiritual, segundo falando sobre o aspecto legal, agora o aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídio involuntário? Olha lá. Nos casos incluídos acidente, matar outro ser humano em legítima defesa, defender a sua família ou defender os seus bens e propriedade. Ok? Nos Estados Unidos, se entrar lá na propriedade do fazendeiro, vai levar tiro. Porque a legislação de lá, tá? Ainda mais se o cabra lá, tá? O homicida lá, ele tiver ele tiver armado, entendeu? Aí permite, a legislação permite você defender a sua família e defender os seus bens. E também a sua vida, a sua própria vida em legítima defesa. Ok? Se ele quer se matar, que se mate ele. Agora, a mim não. Entendeu? A mim não, vou me defender. Nesse sentido, você pode se defender. A legislação, tanto brasileira como norte-americana, ela te dá esse amparo jurídico. Ok? É claro que nós nunca vamos procurar paz, a pacificação, o amor, entendeu? Essas questões fruto do espírito, longanimidade, justiça, bondade, temperança, tudo isso. Isso. Em legítima defesa, sua família defendeu seus bens. Para este tipo de caso, Deus havia criado um sistema de cidade de refúgio, ano 12. Né? Lembra do Vingador? Aí eu foi sem querer. Houve um acidente, estava nessa obra, caiu um balde, caiu uma pedra lá no Antigo Testamento, né? Caiu uma pedra. Tá, tu tem o direito, mas pelo caminho, você vai para a cidade de refúgio. São 12 cidades de refúgio. Lá você vai ser refugiado. Você apresenta lá um ancião. Mas se pelo caminho o Vingador te pegar, a gente não, ele pode te matar. Corra para defender sua vida. Ok? Era assim. Isso. 1.3, eu falei. Tópico 2. Vamos para o tópico 1, não, 1.3 aqui primeiro. 1.3 aqui. Isso, um subtópico, um tópico do tópico 1. Deus criou as leis de proteção do caso em casos premeditados e em casos acidentais. O julgamento não deveria ser feito com base em apenas um lado da história. Ambos os lados deveriam ser levados em conta ou em consideração. O julgamento não deveria ser precipitado, deveria ser analisado se houvesse intenção ou se a morte for acidental. Neste caso, a pessoa não seria culpada de assassinato e não poderia ser entregue pela congregação ao vingador. Perfeito? Isso. 1.3, tópico 2. Vamos rápido?
Tópico 2 vai dizer assim: Jesus Cristo e o sexto mandamento. O que Jesus fala em seu ministério terreno? Qual é a ação dele acerca de, tá, da morte, daquele que matou, do homicida, de quem vai ser apedrejado? Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, ok? Vários exemplos sobre isso. Vários exemplos sobre isso. Nesses três evangelhos sinópticos, que estão em conformidade com o seu contexto literário, que está escrito em um e dá embasamento no outro. Nós temos vários exemplos sobre Jesus Cristo e o sexto mandamento. Qual a explicação que ele dá? Qual o parecer que ele dá? Tem vários. Aí os irmãos acadêmicos da classe Maravilha de Sião, professores, vão mergulhar. Aqui é só um parâmetro, uma aula experimental, uma aula básica, que tem as bases, vai ter base, para que você possa dar uma aula dentro da lição 7, tá? Sem fugir do contexto. Tem um texto, mas sem fugir do contexto, para dar uma excelente aula. Tá bom, professores? Nesse sentido. Mas estude, mergulhem, tá, no conhecimento teológico. Isso. Tópico 2. Isso. Vai dizer assim, o comentarista ele vai comentar com muita sabedoria e propriedade. O bispo Samuel. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento, ok? Para os cristãos. Para os cristãos, ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também, tá, as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo, tá? O que mata, ok? Não é nem o delito que você cometeu, porque você pode ser acidental, você pode ser absolvido se tiver testemunha. Mas o que mata mais é o que sai da boca do povo. As palavras e o mau pensamento contra o próximo, porque todo mundo queria matar a Maria de Magdala, que veio de Magdala. Queria matar ela. A mulher adúltera. Não queriam matar? Porque a mulher, naquele tempo, na cultura sócio-religiosa judaica, ela não tinha valor. Só que pegaram ela, mas não pegaram o homem. O homem foi absolvido na hora porque era homem. E aí? Ok? Aí o que Jesus fez? Pegou-as nas palavras, no pensamento, nos maus pensamentos, no intento do coração. Isso mata. Perfeito, irmãos? Isso. 2.1, subtópico do tópico 2.1, subtópico do tópico 2, uma questão do coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Você pode matar através das palavras, ok? Você pode matar através da intenção do teu coração, com palavras, principalmente palavras tendenciosas, ou seja, mentira. Eles vão usar os mandamentos lá para matar, apedrejar alguém, né? A mulher Maria de Magdala, eles vão usar os mandamentos para poder. Não, está nos mandamentos. É lei, ela tem que ser apedrejada. Coração deles, eles vão usar. Mas o que matou, tá, não foi o delito daquela mulher, dela, que ela foi absolvida pelo próprio Jesus Cristo, pela sociedade de Jesus, com muita sabedoria, nós sabemos o decorrer da história. Mas o que matou, o que podia matar aquela mulher, aquela sociedade, é o intento do coração, a motivação do coração. Ok? Subtópico 2.2. 2.2 vai falar sobre isso aqui. 2.2. Se existe algo que a todo custo devemos manter isso, é o equilíbrio emocional. Principalmente quando emocionalmente somos injusti, injustiçados e ofendidos por alguém. A Bíblia ensina diferente sobre como devemos lidar com a ira. Como devemos lidar com a ira. Nosso emocional deve lidar com a ira. Nós iramos? Sim. Muitas vezes nós iramos, existe ira, ok? Mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo,
o que que acontece? Você consegue dominar o domínio próprio dentro de você, ok? E essa ira é controlada através do Espírito Santo de Deus dentro de você, do domínio próprio. Longanimidade, justiça, mansidão, ela é controlada quando você conhece e aplica os estatutos, as leis de Deus, principalmente os frutos do Espírito, ok? Sobre lidar com uma ira. Nenhum de nós está isento de sentir raiva. É verdade, por causa do pecado herdado, tá? E ou indignação. Nós possuímos pecado herdado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem ele peca. Adão e Eva, eles pecam. Aí possui o pecado herdado. Eles seriam imortal, imortalidade, um atributo que o próprio Deus tem. Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tem, atributo só dado a ele, mas o homem seria imortal. Mas quando ele pecou, ele perdeu a imortalidade, passou a ser mortal, passou a ter doença, ok? Por conta nesse sentido. A indignação, isso é inevitável. Aí ele possui ira por conta do pecado herdado. No entanto, estamos sempre a vigiar e a procurar conter essas perigosas paixões dentro de nós. Ok? O historiador Sêneca descreveu a ira como uma loucura passageira. Ela vai passar. Se tiver o fruto do Espírito, a ira ela passa. Se você observar e aplicar o fruto do Espírito dentro de você, a ira ela vai passar e Deus vai te dar vitória. É nesse sentido. Então tem que ter esse domínio próprio e também a questão emocional. A questão emocional, ela é perigosa. Tá? Qual o teu estado de espírito hoje? Ok? Você, claro, tem que cuidar da sua família, cuidar das coisas do Ministério do Turismo, mas você tem feito uma viagem com a sua família, tem procurado um lazer? Toma cuidado com o seu emocional, tá? Porque o emocional hoje no mundo, o perigo do mundo é o emocional, tá? É a questão emocional que está atrapalhando a convivência dos cidadãos no mundo. Isso. 2.2, 2.2, não, 2.3, subtópico do tópico 2, tratando do coração, ok? Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não são somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes e pensamentos irados. A raiz da amargura, botou lá, ok? Com ênfase, de onde brota o assassinato é uma paixão feroz ou algum desejo desonesto, tá? Ou desordenado por dentro da pessoa. São as paixões, as raízes de amargura. Isso é um perigo, não guardar essa raiz de amargura. A palavra de Deus diz nos evangelhos, o próprio Jesus fala de perdoar 70 vezes mais. Perfeito? 2.3. Já vamos direto para o tópico 3, para finalizarmos. Perfeito? Depois vocês pegam um slide, meu slide, que vai estar lá na classe no YouTube, no canal da classe Maravilha de Sião, o evangelista Leonardo vai pôr lá, tá? E vocês podem pegar para poder discorrer melhor, fazer mais tá? Uma hermenêutica, né? Uma hermenêutica do slide e da lição aplicada para dar uma aula maravilhosa e buscar subterfúgio em outros comentários e tudo isso, subterfúgios em textos bíblicos para poder abrilhantar sua aula. É assim, perfeito? 3. Respeito ao dom da vida. Tópico 3. Ele vai escorrer assim, ó. O comentarista, o bispo Samuel. O sexto mandamento tem implicação importante para a sociedade contemporânea, para a sociedade do dia de hoje, para a igreja hoje pós-moderna. Se para a sociedade pós-moderna tem também para a igreja pós-moderna. Há um grande desrespeito insensível à vida. E a morte está em toda parte como, tá? Como bons servos, temos o dever de
tá? Preservá-la, pois é um dom de Deus e somente Ele tem o pleno direito e poder de estabelecer o tempo da existência na Terra. Só Ele, que é legislador e governador do universo. E a segunda palavra-chave, ok? A primeira foi, tá? Premeditação, a primeira. A segunda é preservação. A primeira foi premeditação, a segunda é preservação, tá? A segunda palavra-chave, tá? Desses tópicos. Isso. O comentarista vai falar assim: 3.1, subtópico do tópico 3. Cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com as de nossos semelhantes. Isso é o cuidado, amar o teu próximo, a Deus assim todas as coisas, ó, e ao teu próximo como a ti mesmo, que engloba todos os outros 9 mandamentos. Isso. O sexto mandamento, ah, nesse tópico 3, vai dizer assim: o sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Ah, em 3 grandes respeitos sensíveis à vida. Esse aqui eu já falei, ok? Vamos passar. 3.1, não matarás, é um princípio de proteção da vida, sendo uma grande influência nos tratados internacionais e nas normas internacionais sobre direitos humanos. Este mandamento, ao enfatizar a dignidade da vida, tem um grande impacto no direito e na ética global, ok? Promovendo um mundo em que a vida é protegida e respeitada, isso globalmente falando, em todo o mundo. Portanto, preservar a vida não é uma obrigação moral e espiritual do indivíduo, mas também uma obrigação universal, tá? Expressa através das mais elevadas inspirações da humanidade pela paz, justiça e respeito mútuo. Isso. 3.2, subtópico do tópico 3, um código a ser respeitado. É um código de Hammurabi. Antes do mundo antigo, antes de Deus criar os 10 mandamentos, antes, código de Hammurabi, antes da lei mosaica. Já usava, já os babilônios já usavam esse código, tá? Lá o líder lá, Hammurabi, já tinha essa consciência, tá? No código de Hammurabi. Depois vocês pesquisam isso. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai. Este código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para o acerto de conta. Isso. 3.3 vai falar assim, ó, tá? Terminando aqui. Terminando, tá? A violação ao mandamento. O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é alarmante. Vivemos em um mundo, eita, vivemos em um tempo, tá, de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que há temor de Deus, em que não há temor de Deus. Quando falamos das diferentes formas de desobediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas nos vêm à mente, como problemas, crimes passionais, processos por herança, processo entre família, etc, etc, etc e tal. Ok? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O comentarista ele vai falar assim: embora tudo o que temos presenciado seja degradante, ainda existe esperança para todos os que abrigam tais motivações pecaminosas e assassinas. Cristo é a solução para este mundo pecador.
ele tem a completa transformação em nossas mentes e comportamento e ações. A ira se troca por mansidão e paciência. A ira homicida se transforma em atitude de perdão e ato de misericórdia. Jesus é o grande Salvador que todo grande pecador precisa. Fazendo a conclusão, tá? Essa conclusão, convictos de que a Escritura Sagrada revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos em andar em espírito, em buscar a presença de Deus, estudar a palavra de Deus, obedecer, ter lealdade com as autoridades constituídas, Eclesiastes também, é claro, principalmente, voltando para o texto, para sermos agentes da defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz, a harmonia e um ambiente saudável, de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, tá, a bem da sociedade e da glória de Deus, ok? O comentarista, ele pede, para finalizarmos, para nós, nessa lição 7, orar por um coração que rejeita tudo e que é agradável. Mas antes disso, eu vou dar a terceira palavra-chave. A terceira palavra-chave, grave aí, acadêmicos, humanidade. Primeira foi premeditação, segunda, preservação e a terceira, humanidade. Fechou. E ele está a motivo da oração, na lição 7, ore por um coração que rejeita tudo que é, tá? Que rejeita tudo o que é agradável à carne, não a Deus. Orar pelo coração. Tá? Vamos levantar um clamor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Deus. Sabemos que o teu trono é um trono de glória, Deus, e a tua benignidade, ela permanece para sempre, Senhor. O Senhor é legislador e governador do universo e de todas as coisas, Senhor. Eu venho pedir, meu Pai, nesta manhã, Senhor, nesse dia, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência na vida, meu Pai, de cada um professor, do corpo docente, corpo discente, meu Pai. Entra, meu Pai, também, meu Pai, no superintendente de escola bíblica dominical, Senhor. Profetizo também uma bênção especial, meu Pai, para a nossa liderança, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, com bênçãos incontáveis, Senhor, meu Pai, na vida, meu Pai, do nosso líder, pastor Alessandro Malafaia, da nossa líder, pastora Aline Malafaia, Senhor, do diretor de educação cristã, o pastor Gesiel Cruz, Senhor, de todos os professores, corpo docente, discente, meu Pai, que é a verdade, meu Pai, da sua palavra, que a verdade dos seus estatutos, das suas leis, do seu juízo, meu Pai, venha estar gravada na tábua do nosso coração, meu Pai. E profetizo, meu Pai, que no próximo dia 17, nessa lição, meu Pai, tão especial, lição 7, Senhor, que vai tratar, meu Pai, sobre o sexto mandamento, Senhor, não matarás, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha no plano vertical, ok? E invada, meu Pai, envolva a vida, meu Pai, do corpo docente, do corpo discente, meu Pai, no dia 17, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dessa lição 7, meu Pai, profetizo toda sorte de bênção, meu Pai, sobre a nossa liderança, meu Pai, sobre os nossos líderes, meu Pai, sobre, meu Pai, o corpo docente, o corpo discente, meu Pai, sobre o superintendente, meu Pai, em nome de Jesus, sobre cada família, meu Pai, que vai ouvir, meu Pai, vai redarguir, meu Pai, pelo YouTube, no canal do YouTube, na Classe Maravilha de Sião. Cada uma família, cada um chefe de família, dona de casa, que olhar, meu Pai, que acompanhar esse estudo, Senhor, possa receber a virtude do Espírito Santo de Deus, do conhecimento, da capacidade, meu Pai, e da unção, Senhor. Já te agradecemos em o nome de Jesus. Domingo que vem tem a lição 6, mas no outro domingo vai ter a lição 7, tá? Que Deus possa abençoá-los em o nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Estamos encerrando agora. Deus abençoe sempre.